Presente. A garrafa de champanhe bate na bancada do mármore da cozinha. Eu me sobressalto. Olho de lado para Jack, na esperança que ele não tenha percebido o quanto estou nervosa. O olhar dele encontra o meu e ele sorri. Perfeito, diz ele em voz baixa. Ele pega minha mão e me leva até onde nossos convidados nos esperam. Ao atravessarmos o corredor, vejo florescendo o lírio que Diane e Adam trouxeram para o nosso jardim. É de um rosa tão lindo que espero que Jack o plante antes que eu possa vê-lo pela janela do quarto. Só de pensar no jardim, sinto lágrimas virem à tona. Mais rapidamente, as reprimo. Com tanta coisa em jogo nessa noite, eu preciso me concentrar no aqui e agora. Na sala de estar, o fogo queima através da grade de proteção da antiga lareira. Já estamos em março, mas ainda faz um pouco de frio e Jack gosta de oferecer aos nossos convidados o máximo de conforto. Sua casa é realmente incrível, Jack, comenta Rufus admirado. Você não acha, Esther? Eu não conheço Rufus nem Esther. Eles são novos por aqui, e essa é a primeira vez que nos encontramos, o que me deixa ainda mais nervosa que o normal. Mas não posso decepcionar Jack, então abro um sorriso, torcendo para que gostem de mim. Esther não sorri, por isso acho que ela está com o pé atrás. Mas não a culpo. Desde que se juntou ao nosso ciclo de amizade há um mês atrás, tenho certeza de que já disseram a ela inúmeras vezes que Grace Angel, esposa do brilhante advogado Jack Angel, é o exemplo perfeito de uma mulher que tem tudo. A casa perfeita, o marido perfeito, a vida perfeita. Se eu fosse Esther, também desconfiaria de mim. Meu olhar recai na caixa de bombons caros que ela acaba de tirar da bolsa e sinto uma centelha de empolgação. Como não quero que ela o entregue para Jack, avanço discretamente em sua direção, que instintivamente a estende para mim. Obrigada, eles parecem maravilhosos, digo agradecida, colocando a caixa sobre a mesa de sempre para poder abri-la mais tarde, enquanto servimos o café. Esther me deixa intrigada. Ela é o completo oposto de Diane. Alta, loira, magra, reservada, e não posso deixar de admirá-la por ser a primeira pessoa a pisar na nossa casa, sem dizer o quanto ela é linda. Jack insistiu em escolher a casa sozinho, dizendo que era o meu presente de casamento. Por isso, a vi pela primeira vez, quando voltamos da nossa lua de mel. Apesar de ele sempre dizer que era perfeita para nós, não entendi o que isso queria dizer, até finalmente eu conhecê-la. Localizada num terreno amplo, quase fora do vilarejo, ela oferece a Jack a privacidade que deseja, assim como os privilégios de ser proprietário de uma casa mais bonita de Spring Elton. E da mais segura. Ela conta com um complexo de alarme, além de persianas de aço nas janelas do terreno para protegê-las. Deve ser estranho vê-lo frequentemente fechado durante o dia. Mas Jack explica a todos que perguntam isso que, com o trabalho dele, eficiência na segurança é uma das suas propriedades. Nós temos vários quadros nas paredes da sala de estar, mas as pessoas normalmente são atraídas pela grande tela vermelha pendurada acima da lareira. Diane e Adam, que já a viram, não conseguem deixar de se aproximar para dar outra olhada, e Rufus se junta a eles enquanto Esther se senta num dos sofás de couro bege. É impressionante, diz Rufus, olhando com fascínio para as centenas de minúsculas marcas que compõem a maioria da parte das pinturas. Ela se chama Vagalumes, esclarece Jack, desenrolando o arame da rolha da garrafa de champanhe, e nunca vi nada assim. Foi Grace que pintou, acrescenta Diane. Dá pra acreditar? Vocês deviam ver as outras pinturas dela. Jack tira a rolha da garrafa fazendo um ruído minúsculo. São realmente impressionantes. Rufus olha ao redor da sala interessado. Elas estão por aqui? Não, estão penduradas em outra parte da casa. Só são para os olhos de Jack brincadas. E Grace, certo, querida? Diz Jack sorrindo para mim, só para nós dois. Isso mesmo, concordo, virando a cabeça para o outro lado. Então nos juntamos a Esther no sofá. E Diane fica animada quando Jack despeja o champanhe em taças longas. Ela olha para mim. Você está se sentindo melhor agora? Pergunta ela. Grace não pôde almoçar comigo ontem, porque estava passando mal, conta ele. Virando-se para Esther. Foi uma enxaqueca, explico. Infelizmente, Grace costuma ter crises de enxaqueca. Jack olha para mim compadecido. Mas elas nunca duram muito tempo, graças a Deus. É a segunda vez que você fura comigo, lembra, Diane? Me desculpa, Tico. Bom, pelo menos dessa vez você não esqueceu, provoca ela. Porque a gente não se encontra na sexta que vem para compensar? Você vai estar livre, Grace. Nenhuma consulta no dentista que você vai se lembrar de repente no último minuto? Não. E nada de enxaquecas também, eu espero. Diane se vira para Esther. Você gostaria de vir com a gente? Tem que ser em algum restaurante no centro, porque eu trabalho. Obrigada, eu adoraria. Esther balança o olhar rápido para mim, talvez para se certificar de que eu não me oponha à sua companhia. Quando sorrio para ela, eu me sinto terrivelmente culpada, porque sei que não vou ao almoço. Chamando a atenção de todos, Jack faz um brinde, e Esther e Rufus dando-lhes boas-vindas à vizinhança. Ergo minha taça e tomo um gole de champanhe. As bolhas dançam na minha boca e sinto um lampejo repentino de felicidade, ao qual tento me agarrar. Mas eles se vão tão depressa quanto veio. Olho para onde Jack conversa animadamente com Rufus. Ele e Adas conheceram Rufus no clube de golfe, uma das semanas atrás, e convidaram para se juntar a eles numa partida. Ao descobrir que Rufus era excelente no golfe, mas não o suficiente para derrotá-lo, Jack fez o convite a ele e a Esther para jantar. Observando-os junto, fica óbvio que Jack está tentando impressionar Rufus, o que significa que é importante que eu conquiste Esther. Mas não vai ser fácil. Então, Diane simplesmente se encanta com tudo. Esther parece uma pessoa mais complicada. Peço licença e vou à cozinha para finalizar os últimos detalhes do jantar, e busco os canapés. Pela etiqueta, Jack é exigente em relação a isso. Não posso me ausentar por muito tempo. Por isso, rapidamente bato em neve as claras que esperam numa tigela e as acrescento à base do soufflé que preparei mais cedo. Despejando a mistura com uma colher em potes individuais, olho para o relógio com nervosismo. Depois, coloco-os em pote em banho-maria e os levo ao forno, prestando atenção à hora exata. Sinto uma súbita onda de pânico por achar que não vou conseguir dar conta, mas ao lembrar a mim mesma que o medo é meu inimigo, acalmar e volto para a sala de estar com a bandeja de canapés. Sirvo-os aos convidados, aceitando os elogios com gratidão, pois Jack também vai ouvi-los. Como previsto, beijando a minha cabeça, ele concorda com Diane que de fato sou esplêndida cozinheira, e dou um suspiro silencioso de alívio. Determinado a me aproximar de Esther, eu me sento ao lado dela. Vendo isso, Jack se encarrega dos canapés. Você merece um descanso, querida, depois de todo o trabalho pesado que teve hoje, comenta ele, equilibrando a bandeja nos dedos longos e elegantes. Não foi nada pesado, protesto. O que é mentira, e Jack sabe, porque foi ele quem escolheu o menu. Começo a fazer as perguntas certas a Esther. Se ela já se ambientou à região, se lamentava ter deixado quente para trás, se seus dois filhos se adaptaram à nova escola. Por algum motivo, o fato de eu estar bem informada parece irritá-la, por isso faço questão de perguntar o nome do filho e da filha, embora saiba que se chama Sebastian e Aslin. Sei até a idade deles, de 7 e 5 anos, mas finge não saber. Ciente de que Jack ouve cada palavra que digo, eu sei que ele vai se perguntar qual é o meu objetivo. Você não tem filhos, certo? Diz Esther, mas afirmando do que perguntando. Não, ainda não. A gente achou melhor passar primeiro alguns anos sem mais ninguém. Nossa, há quanto tempo vocês estão casados? Sua voz mostra certa surpresa. 1 ano, admito. Eles fizeram aniversário de casamento semana passada, Diane entra na conversa. Eu ainda não estou preparado para dividir minha bela mulher com mais ninguém, acrescenta Jack, enchendo a taça dela.
Observo momentaneamente, distraída da conversa, uma gota minúscula de champanhe errar a taça e aterrissar no joelho das calças estilo impecável de Jack. Espero que não se importe com a minha pergunta, começa Esther, a curiosidade começando a tomar conta dela. Mas algum de vocês já foram casados antes? Ela parece esperar um sim, como se descobrir algum ex-marido ou alguma ex-mulher descontente, espreitando de longe, fosse prova de que não éramos tão perfeitos assim. Não, nenhum de nós foi, respondo. Ela olha de relance para Jack e sei que está se perguntando como alguém tão bonito conseguiu ficar solteiro por tanto tempo. Sentindo o olhar dela sobre si, Jack sorri, bem-humorado. Preciso admitir que, com 40 anos, eu comecei a ficar desesperado, me perguntando se algum dia encontraria uma mulher perfeita. Mas assim que vi Grace, eu soube que era ela que eu estava esperando. Que romântico, Diane suspira. Ela já conhece a história de como Jack e eu nos conhecemos. Perdi a conta de quantas mulheres tentei apresentar para Jack, mas nenhuma delas foi tão boa o suficiente até ele conhecer Grace. E quanto a você, Grace? Pergunta Esther. Também foi amor à primeira vista? Sim, respondo recordando. Foi. Abalada com a lembrança, levando um pouco rápido demais e Jack vira a cabeça pra mim. Os soufflés, explico calmamente, eles já devem estar prontos. Vocês estão prontos para jantar? Incentivadas por Diane, que diz que os soufflés não esperam por ninguém, todos terminam suas taças de champanhe e se encaminham pra mesa. Esther, no entanto, para no meio do caminho para dar uma olhada com mais atenção no vagalumes. E quando Jack se aproxima dela, em vez de insistir para que se sente, dou um suspiro de alívio, porque os soufflés ainda não estão prontos. Se estivessem, eu ficaria à beira das lágrimas, estressado com a demora dos dois, especialmente quando meu marido começa a explicar as diferentes técnicas que usei para criar a pintura. Quando os convidados se sentam 5 minutos depois, os soufflés estão no ponto certo. Enquanto Diane demonstra sua admiração, Jack sorri para mim do outro lado da mesa, dizendo a todos que sou muito habilidosa. São noites como essas que me fazem lembrar porque me apaixonei por ele. Charmoso, divertido e inteligente. Jack sabe exatamente o que dizer e de que forma dizer. Como Esther e Rufus acabaram de se mudar, ele faz questão de que a conversa gira em torno deles enquanto comemos o soufflé. Também estimulada, Diane e Ada a compartilharem atos pessoais que vão poder ajudar em nossos novos amigos, como dizer onde fazer as compras de mercado e quais os esportes praticam. Esther ouve com educação a lista de atividades de lazer, os nomes dos jardineiros e babás, o melhor lugar para comprar peixe, mas eu sei que o interesse dela é em mim. Eu sei que ela vai falar de novo do meu casamento, relativamente tardio com Jack, esperando encontrar alguma coisa, qualquer coisa, que lhe diga que a nossa vida não é tão perfeita quanto parece. Infelizmente, ela vai ficar decepcionada. Esther espera que Jack corte o bife Wellington e sirva com batatas gratinadas e cenouras levemente caramelizadas com mel. Há também minúsculas ervilhas que mergulhei em águas fervendo pouco antes de tirar o bife do forno. Diane fica impressionada por ter conseguido preparar toda a refeição ao mesmo tempo e admite sempre que escolhe algum prato principal como ensopado que se pode ser preparado antes e esquentado na hora. Eu gostaria de dizer a ela que também prefiro fazer assim, pois o preço que pago para servir um jantar tão perfeito são cálculos meticulosos e noites sem dormir. Mas a alternativa, servir algo que não esteja perfeito, não é uma opção. Esther olha para mim do outro lado da mesa. Então, onde você e Jack se conheceram? No Regis Park, respondo. Numa tarde de domingo. Conte a ela como foi, instiga Diane, sua pele pálida corada pelo champanhe. Hesito por um instante, por se tratar de uma história que já contei antes, mas é algo que Jack adora me ouvir contar, portanto, tem interesse de repeti-la. Por sorte, Esther me dá a deixa necessária. Ela parte para o ataque ao interpretar minha pausa como reticências. Por favor, conte, insiste ela. Bom, com o risco de entediar aqueles que já ouviram essa história antes, começo a falar. Com um sorriso, como se pedisse desculpas. Eu estava no parque com minha irmã Miley. A gente costuma passear às tardes de domingo lá. E naquele dia, tinha alguma banda tocando. Miley adora músicas, e estava se divertindo tanto, que se levantou do banco e começou a dançar na frente do tablado. Pouco tempo antes, ela tinha aprendido a dançar valsa, e por isso, mantinha os braços esticados à frente enquanto se movimentava, como se estivesse com um parceiro. Diante da lembrança, sorrio e desejo desesperadamente que a vida ainda fosse tão simples e tão inocente. Ainda que as pessoas normalmente fossem compreensivas e ficassem felizes de ver Miley se divertindo, eu percebi que uma ou outra parecia incomodada. Eu sabia que devia fazer alguma coisa, chamá-la de volta talvez. Mas uma parte de mim não queria fazer isso porque... Quantos anos a sua irmã tem? Interrompe Esther. Ela tem 17. Faço uma pausa, sem querer encarar a realidade, e quase 18. Esther arqueia as sobrancelhas. Ela gosta de chamar a atenção, então? Não, não é isso. É só que... Bom, ela deve gostar. Quero dizer, as pessoas geralmente não se levantam e dançam no parque. Ela olha ao redor da mesa triunfante, e quando todos evitam seu olhar, sinto pena dela. Miley tem síndrome de Down. A voz de Jack irrompe o silêncio constrangedor que tomou conta da mesa. O que quer dizer que muitas vezes ela é maravilhosa e espontânea. O rosto de Esther demonstra como ela está confusa, e fico irritada por não ter mencionado Miley quando contaram a ela tudo sobre mim. De qualquer forma, antes que decidisse o que fazer, prossigo para retirá-la da situação constrangedora. Esse perfeito cavalheiro se levantou, foi até Miley, e se curvou e estendeu a mão para ela. Miley ficou encantada, e quando os dois começaram a dançar, todo mundo aplaudiu. Outros casais se levantaram também e foram dançar. Foi um momento muito, muito especial, que fez com que eu me apaixonasse por Jack imediatamente. Grace não sabia que eu tinha a visto com Miley no parque na semana anterior, e havia me apaixonado por ela. Então, atenciosa com Miley tão altruísta, eu jamais tinha visto esse tipo de dedicação, por isso coloquei na cabeça que queria conhecê-la. Eu e Jack não sabia até então, explico. É o que eu tinha notado na semana anterior, mas nunca pensei que ele pudesse se interessar por alguém como eu. Acho engraçado quando todos assentem com a cabeça, concordando. Embora seja atraente, a beleza cinematográfica de Jack faz com que as pessoas me achem sortuda por ele em ter se casado comigo. Mas não foi isso que eu quis dizer. Grace não tem outros irmãos ou irmãs. Por isso, achou que eu perderia o interesse ao saber que Miley se tornaria a responsabilidade dela um dia, explica Jack. Como aconteceu com outros homens, enfatizo. Jack faz que sim com a cabeça. Pelo contrário, a certeza de que Grace faria qualquer coisa por Miley me fez perceber que ela era o tipo de mulher que eu vinha procurando a vida toda. No meu campo de trabalho, é fácil perder a fé na humanidade. Vi no jornal ontem que você tem novas vitórias a caminho, comenta Rufus erguendo a taça para Jack. Sim, meus parabéns. Adams, que trabalha como advogado na mesma firma que Jack, entra na conversa. Mais uma condenação para sua lista. Era um caso bem simples, diz Jack com modéstia. Embora tenha sido um pouco mais difícil, porque precisei provar que a minha cliente não tinha provocado os próprios ferimentos, apesar da tendência que ela tinha em automutilação. Mas em geral, os casos de abuso não costumam ser fáceis de provar. Pergunta Rufus enquanto Diana conta a Esther, caso ela ainda não saiba, que Jack defende os oprimidos. Mais especificamente, mulheres vítimas de agressão do marido. Não quero diminuir o excelente trabalho que você faz, mas muitas vezes existem provas físicas ou testemunhas, não é? Jack é mestre em conseguir fazer com que as vítimas confiem nele o suficiente para contar o que acontecia com elas. Explica Diane, que suspeito que sente uma atração por Jack. Muitas mulheres não têm a quem recorrer e temem que ninguém acredite nelas.
Ele faz questão de que os culpados recebam uma pena bem longa, acrescenta Adas. Eu desprezo homens que tratam as moças com violência, declara Jack com firmeza. Eles merecem pagar por tudo o que fizeram. Um brinde a isso, Rufus ergue a taça outra vez. Você nunca perdeu um caso, não é mesmo, Jack? Pergunta Diane. Não, nem pretendo. Um currículo exemplar. Incrível, repete Rufus. Impressionado, Esther olha para mim. Sua irmã Miley é bem mais jovem que você, observa ela, voltando ao assunto anterior. Nossa diferença de idade é 17 anos. Miley nasceu quando minha mãe já estava com 46 anos. No começo, ela não acreditou que estivesse grávida, então ficou um pouco chocada ao descobrir que seria mãe outra vez. E Miley mora com seus pais? Não, ela mora num colégio interno fantástico na zona norte de Londres. Como ela completa 18 anos em abril, vai ter que sair de lá no próximo verão, o que é uma pena, porque ela adora aquele lugar. E pra onde ela vai? Pra casa de seus pais? Não. Faço uma breve pausa, porque sei que estou prestes a dizer algo que vai chocá-lo. Eles moram na Nova Zelândia. Esther fica de queixo caído. Nova Zelândia? Sim. Eles se aposentaram e se mudaram pra lá ano passado, logo depois do nosso casamento. Entendo, comenta ela. Mas sei que não entende. Miley vem morar com a gente, explica Jack. Ele sorri para mim. Eu sabia que essa seria uma condição para Grace acertar se casar comigo. E fico mais feliz com isso. É muito generoso da sua parte, comenta Esther. Nem um pouco. Fico feliz por Miley vir morar aqui. Ela vai dar uma nova dimensão para as nossas vidas, não é mesmo, querida? Levantando minha taça e tomo um gole para não querer responder. Você, obviamente, se dá bem com ela, observa Esther. Bom, espero que ela goste tanto de mim quanto eu gosto dela. Embora tenha levado um tempo para ela se acostumar, depois que a Grace e nós nos casamos. Por quê? Eu acho que nosso casamento foi um choque pra ela, explico. Desde o início, Miley sempre adorou Jack, mas quando a gente voltou pra lua de mel e ela percebeu que ele ficaria comigo o tempo todo, ela começou a sentir ciúmes. Mas já está tudo bem agora. Jack já voltou a ser a pessoa preferida dela. Por sorte, George Clooney assumiu o lugar dele como pessoa odiada de Jack e começou a rir. George Clooney, que chama Esther. Confirmo com a cabeça. Feliz por Jack ter tocado no assunto, eu tinha essa coisa por ele. E não temos todos nós, murmura Diane. E Miley sentia tanto ciúmes que, quando uma amiga minha me deram um calendário com uma foto do George Clooney de presente de Natal, ela rabiscou nele. Só que ela escreveu foneticamente. George Clooney. Ela tem um pouco de dificuldade com L. Explico, tão fofo. Todos começam a rir. E agora, ela não para de dizer para todo mundo que gosta de mim, mas não dele. Virou uma espécie de mantra. Eu gosto de você, Jack, mas não gosto do George Clooney. Jack sorri. Tenho que admitir que me sinto bastante lisonjeado a ser mencionado na mesma frase que ele, acrescenta modestamente. Esther olha para ele. Sabe que você se parece um pouco com ele? Só que Jack é mais bonito. Adam sorri. Você não acreditaria em como a gente ficou aliviado quando ele se casou com a Grace. Pelo menos isso fez com que as mulheres do escritório parassem de fantasiar com ele. E alguns dos homens também, acrescenta gargalhando. Jack suspira bem-humorado. Já chega, Adam. Você não trabalha, certo? Pergunta Esther virando-se para mim. Percebo na voz dela um desprezo mal disfarçado que as mulheres que trabalham sentem por aquelas que ficam em casa e me vejo na obrigação de me defender. Eu trabalhava, mas larguei o emprego pouco antes de Jack e eu nos casarmos. É mesmo, Esther franze a testa? Por quê? Ela não queria ter feito isso, intervém Jack, mas Grace tinha uma posição muito importante na empresa e eu não queria voltar para casa exausto e encontrá-la tão exausta quanto. Talvez tenha sido egoísta da minha parte pedir a ela que largasse o emprego, mas eu queria poder voltar para casa e descarregar o estresse do meu dia. Ela também viajava bastante e eu não queria voltar do trabalho e encontrar a casa vazia, como aconteceu por muitos anos. Você trabalhava com o quê? Pergunta Esther, me encarando com seus olhos azuis claro. Eu trabalhava na Rancord. A centelha nos seus olhos, o que de fato não pedi mais detalhes, me diz que ela ainda não está pronta para revelar a sua surpresa. Mostra que ela ficou impressionada. Ela viajava pelo mundo todo de primeira classe, acrescenta Diane perplexa. Não pelo mundo todo, corrijo. Só para a América do Sul. Eu ia atrás de frutas para ele, principalmente no Chile e na Argentina. Acrescento, em grande parte da Western se sinta melhor. Rufus olha para mim com admiração. Devia ser impressionante. Era sim, assim com a cabeça. Eu adorava cada minuto do meu trabalho. Você deve sentir falta. Outra declaração de Esther. Não, na verdade não, minto. Eu tenho muita coisa por aqui para me manter ocupada. E logo vai ter Miley para eu tomar conta. Miley é bastante independente, e de qualquer forma, ela vai passar a maior parte do tempo trabalhando em Milton Gates. O centro de jardinagem? Sim, Miley adora plantas e flores, e teve sorte de oferecerem a ela o trabalho perfeito. E o que você vai fazer o dia todo? Basicamente a mesma coisa que faço agora, você sabe. Cozinhar, limpar, cuidar do jardim, quando o tempo permite. Da próxima vez, vocês precisam vir almoçar no domingo. E conhecer o jardim, sugere Jack. Grace é habilidosa com as plantas. Meu Deus, exclama Esther suavemente. Quanto talento. Eu fico muito satisfeita por terem me oferecido um cargo na Poliscarpes. Eu já estava ficando muito entediada por passar o dia inteiro em casa. Quando você começa? No mês que vem. Vou substituir uma professora que saiu de licença maternidade. Eu me viro para Rufus. Jack diz que você tem um jardim enorme, começo. A conversa gira em torno de jardinagem, mas não de mim. Enquanto sirvo mais porções de bife Wellington, que junto com as verduras é mantido na temperatura ideal por um aquecedor de pratos. Enquanto todos falam e riem ao mesmo tempo, eu me pego olhando melancolicamente para outras mulheres e me pergunto como deve ser a vida de Diane ou de Esther, sem ter alguém como Miley para se preocupar. Imediatamente me sinto culpada, porque amo Miley, mais que tudo na vida, e não a trocaria por nada no mundo. Pensar nela me dá uma nova motivação e levanto, decidida. Estão todos prontos para a sobremesa? Pergunto. Jack e eu tiramos a mesa e ele segue para a cozinha. Coloco os pratos ordenadamente na pia para serem lavados mais tarde. Enquanto ele guarda a faca de corte de carne, a sobremesa que fiz é uma obra-prima. Um ninho de suspiros perfeitos, sem fissuras, com quase 10 centímetros de altura, recheada com nata azeda. Pego as frutas já cortadas e disponho as fatias de manga, abacaxi, mamão, kiwi, cuidadosamente sobre a nata, acrescentando em seguida morangos, framboesa e mirtilhos. Ao pegar uma romã, a sensação da fruta na minha mão me leva de volta a outra época, a outro lugar, quando o calor do sol no meu rosto e o ruído de vozes animadas eram banalidades para mim. Fecho meus olhos por um instante. Me lembro de minha antiga vida. Passo a romã para Jack quando o vejo com a mão estendida. Ele a corta ao meio e depois retira as sementes com uma colher, espalhando-as sobre as frutas. Quando termino a sobremesa, eu levo para a sala de jantar. E a animação dos convidados diante do prato confirma que Jack estava certo em escolhê-la em vez do bolo de chocolate com castanha que eu preferia ter feito. Você acredita que Grace nunca fez um curso de gastronomia? Pergunta a Esther, pegando a colher. Eu fico espantada com tanta perfeição, embora eu nunca vá caber no biquíni que comprei, acrescenta Diane, suspirando e acariciando a barriga sob o vestido de linho marinho azul. Eu não devia estar comendo isso, já que a gente acabou de planejar uma viagem durante o verão. Mas é tão delicioso que não consigo resistir. Para onde vocês vão? Pergunta Rufus. Tailândia, responde Atas. A gente tinha pensado no Vietnã, mas quando vimos as fotos das últimas férias de Jack e Grace na Tailândia, decidimos ir para o Vietnã no ano que vem. Ele olha para Diane e sorri. Depois que Diane viu o hotel onde ele se hospedava, foi impossível fazê-la mudar de ideia.
Vocês vão ficar no mesmo hotel? Não, todos os quartos estavam reservados. Infelizmente, a gente não pode se dar ao luxo de viajar fora das férias escolares. Aproveitem ao máximo o quanto puderem, diz Esther, referindo-se para mim. É o que eu pretendo. Vocês vão voltar para a Tailândia esse ano? Perguntado. Só se a gente conseguir ir antes de julho, o que é pouco provável. Já que o julgamento do caso Thomasin está se aproximando, diz Jack. Ele me lança um olhar significativo do outro lado da mesa. Depois disso, Miley vai estar com a gente. Tendo a respiração, esperando que ninguém sugira levarmos Miley junto, caso esperássemos um pouco mais. Thomasin, Rufus arqueia a sobrancelha. Eu ouvi algo a respeito. A esposa dele é uma das suas clientes? É, Dana Anderson. Devaneia Rufus. Deve ser um caso interessante. E concorda Jack. Eles se viram para mim. Querida, se todos tiverem terminado, por que você não mostra para Esther as fotos de todas as nossas férias na Tailândia? Fico desanimada. Tenho certeza de que não quer ver as fotos das nossas férias, digo, mantendo o tom propositadamente suave. Mas só a leve sugestão de desacordo entre mim e Jack é o suficiente para Esther. Eu adoraria ver as fotos, exclama ela. Jack empurra a cadeira para trás e se levanta. Pega o álbum numa gaveta e o entrega para Esther. Grace e eu vamos preparar o café. Enquanto vocês veem as fotos, por que não vão para a sala de estar? Vão ficar mais à vontade lá. Quando voltamos à cozinha, com uma bandeja de café, Diane está empolgada com as fotos, mas Esther quase não fala. Admito que as fotos estão fantásticas e estou bem nas em que eu apareço. Com um belo bronzeado, magra como era nos meus 20 anos, eu usava um dos meus inúmeros biquínis. Na maioria delas, estou de pé, em frente a um hotel luxuoso, ou deitada em uma praia particular, ou sentada num bar, ou num restaurante com um drink colorido e um prato de algumas comidas exóticas na minha frente. Em todas elas eu sorrio para a câmera, a expressão de uma mulher relaxada e mimada, muito apaixonada pelo marido. Jack é bastante perfeccionista na hora de fotografar. Retira a mesma foto várias vezes até ficar satisfeito com o resultado. Por isso, aprendi a fazer as poses certas de primeira. Há também algumas fotos de nós dois tiradas por estranhos prestativos. É Diane que observa, em tom de brincadeira, como Jack e eu geralmente estamos nos encarando carinhosamente nas fotos em vez de olharmos para a câmera. Jack serve o café. Alguém quer um bombom? Ofereço, pegando da forma mais casual possível a caixa que Esther trouxe. Acho que já comemos o suficiente, sugere Jack, olhando para todos em busca de confirmação. Sem dúvida, concorda Rufus. Eu não consigo comer mais nada, lamenta Adas. Então vou guardá-los para outro dia. Jack estende a mão para pegar a caixa e começo a aceitar que nunca vou prová-los, mas Diane vem em meu socorro. Não ouse fazer isso. Eu tenho certeza de que consigo comer um bombom ou dois. Suponho que seja inútil mencionar o seu biquíni. Adam suspira, balançando a cabeça e fingindo ficar desesperado com a esposa. Completamente inútil, concorda Diane, pegando um bombom da caixa que Jack entregou a ela e passando para mim. Pego um, coloco na boca e ofereço a caixa a Esther. Quando ela recusa, pego o outro antes que devolvam a caixa para Diane. Como você consegue? Pergunta Diane olhando para mim, espantada. O quê? Comer tanto sem engordar. Sorte, digo, esticando a mão para pegar outro bombom. E controle. Só quando o relógio marca meia-noite é que Esther sugere estar na hora de ir embora. No hall de entrada, Jack distribui os casacos. E quando ajuda Diane e a Esther a se vestirem os seus, concordam em encontrá-los no centro na próxima sexta ao meio-dia e meio, para almoçar no Cheslow. Diane me dá um abraço de despedida. E quando eu troco um aperto de mão com Esther, digo que não vejo a hora de reencontrá-la no almoço. Os homens me dão um beijo de despedida, e ao partirem, todos agradecem pela noite perfeita. Na verdade, há tantos perfeitos ecoando pelo hall quando Jack fecha a porta que eu sei que tivemos sucesso. Mas prefiro me certificar de que Jack saiba disso. A gente precisa sair às 11 da manhã, aviso, virando-me para ele, para chegarmos a tempo de levar Miley para o almoço. Passado. Minha vida ficou perfeita 18 meses atrás no dia em que Jack dançou com Miley no parque. Parte do que contei para Esther era verdade. Eu vi Jack no parque no domingo anterior, mas não achei que ele se interessaria por alguém como eu. Para começar, ele tinha uma beleza excepcional, e naquela época eu não era tão bonita como sou agora, e também havia Miley. Às vezes, eu falava dela para os meus namorados logo de cara. Às vezes, quando gostava muito deles. Eu dizia que tinha uma irmã mais nova que estudava no colégio interno, mas só mencionava a síndrome de Down depois das primeiras semanas de relacionamento. Alguns não sabiam o que dizer diante da revelação e não continuavam por perto o suficiente para dizer alguma coisa. Outros demonstravam interesse ou apoio, mas só até conhecerem Miley e serem incapazes de entender a possibilidade dela como algo maravilhoso, como Jack fez. Dois dos melhores namorados que tive continuaram comigo por muito tempo, depois de conhecê-la, mas até eles tiveram dificuldade em aceitar que uma enorme parte da minha vida era dedicada a Miley. O momento crucial era sempre o mesmo. Eu tinha prometido a Miley desde o começo que, quando chegasse a hora de ela deixar a sua escola maravilhosa, porém absurdamente cara, ela viria morar comigo, e eu não tinha a menor intenção de decepcioná-la. Isso significou abrir mão de Alex 6 meses antes, o homem com quem imaginei passar o resto da minha vida, com quem vivi alegremente por 2 anos. Quando Miley completou 16 anos, sua chegada começou a pesar bastante sobre ele. Por isso, voltei a ficar solteira aos 32 anos, duvidando seriamente que algum dia encontraria um homem que aceitasse nós duas. Naquele dia, no parque, eu não fui a única a notar a presença de Jack, embora deva ter sido a mais discreta. Algumas mulheres, em especial as mais jovens, sorriam abertamente para ele, tentando atrair a sua atenção, enquanto as adolescentes abafavam as risadinhas com as mãos e animadamente sussurravam que deviam ser algum astro de cinema. As mulheres mais velhas olhavam para ele com admiração e, com alguma frequência, viravam-se para os homens que caminhavam ao lado delas, como se os achassem inferiores. Até mesmo os homens olhavam para Jack quando ele caminhava pelo parque, pois havia nele uma elegância e uma descontração que não podia ser ignorada. Miley era a única indiferente a ele. Envolvida na partida de baralho que a gente jogava, só havia um pensamento na mente dela: vencer. Naquele fim de agosto, como muitos outros dias, a gente estava fazendo um piquenique no gramado, não muito longe do tablado. Pelo canto do olho, vi Jack se sentar num banco próximo. Quando tirou o livro do bolso, voltei a minha atenção para Miley, determinada a não deixar que ele me flagrasse eu encarando. Enquanto Miley separava as cartas para mais uma partida, cheguei à conclusão de que ele provavelmente era estrangeiro, um italiano talvez, passando o fim de semana em Londres com sua mulher e os filhos, que deviam estar visitando algum monumento e o encontrariam mais tarde. Até onde eu sabia, ele nem sequer olhou na minha direção naquela tarde. Aparentemente indiferente aos berros de Miley, ao abaixar as cartas, fomos embora logo em seguida, porque eu precisava levá-la de volta à escola até às 6, a tempo para jantar, servindo às 7. Embora eu não achasse que voltaria a vê-lo, minha mente vagou várias vezes até o homem que eu tinha visto no parque, e me peguei imaginando que ele não era casado, que tinha olhos para mim e se apaixonado, e que agora planejava voltar ao parque no domingo seguinte na esperança de me encontrar outra vez. Eu não fantasiava desse jeito com um homem desde a adolescência, o que me fez perceber o meu desespero para casar um dia e construir uma família. Por mais que eu me dedicasse a Miley, sempre imaginei que eu já teria filhos quando ela viesse morar comigo, e ela se tornaria parte da família e não a minha única família. Eu a amava muito, mas a ideia de envelhecermos juntas sozinha me apavorava.
Na semana seguinte, no dia em que a banda tocava no parque, eu só vi Jack quando ele se aproximou de Miley, que dançava sozinha em frente ao tablado, os braços em volta de um parceiro imaginário. Em situações como essa, costumava ser difícil lidar com os sentimentos que Miley provocava em mim. Ainda que eu tivesse um imenso orgulho dela por conseguir executar os passos de dança, também me sentia muito protetora. Por isso, quando ouvir alguém atrás de mim rindo, tentei dizer a mim mesma que a risada devia ser bondosa, e mesmo que não fosse, não afetaria a diversão de Miley. Eu me odiei por sentir um forte ímpeto de levantar e trazê-la de volta. Pela primeira vez, eu me flagrei desejando que Miley fosse uma garota comum. Imagens como a nossa vida, e a minha vida poderia ser, passaram pela minha mente. No momento em que piscava para afastar as lágrimas de frustração que se acumulavam, vi Jack caminhar na direção dela. Não o reconheci, e achando que ele pediria a Miley que se sentasse, fiquei de pé, pronta para intervir. Só quando ouvi fazer uma referência para ela e estender a mão, que eu percebi que se tratava de um homem com quem passei a semana inteira sonhando. Quando ele trouxe Miley de volta, 2 danças depois, eu já estava apaixonado por ele. Posso? Perguntou, indicando a cadeira ao meu lado. Pode, claro, sorri para ele agradecida. Obrigada por dançar com Miley. Foi muito generoso da sua parte. O prazer foi todo meu, ele disse solenemente. Miley é ótima dançarina. Homem bom, exclamou Miley, abrindo um sorriso radiante para ele. Jack bom. Acho que seria melhor eu me apresentar direito. Ele estendeu a mão. Jack Angel. Gracie Hamilton. Falei apertando-a. Miley, minha irmã, você está aqui de férias? Não, eu moro aqui. Esperei que acrescentasse com a minha esposa e meus filhos, mas ele não disse nada. Lancei um olhar furtivo para sua mão esquerda, e ao ver que não usava aliança, senti um alívio enorme. Precisando lembrar que isso não queria dizer nada. E quanto a vocês? Você e Miley estão em Londres de visita? Na verdade, não. Eu moro em Ibleton, mas trago Miley aqui nos fins de semana com frequência. Ela mora com você? Não, ela passa a semana no colégio. Eu tento vê-la na maioria dos fins de semana, mas como viajo bastante a trabalho, nem sempre é possível. Felizmente, ela tem uma cuidadora formidável que ocupa o meu lugar quando não posso ficar com ela. E tenho nossos pais também, é claro. Seu trabalho parece empolgante. Posso perguntar o que você faz? Eu compro frutas. Ele olhou para mim intrigado. Para Rancourt. E as viagens? Eu procuro frutas na Argentina e no Chile. Deve ser interessante. É sim. E você faz o quê? Eu sou advogado. Miley, entediada com a nossa conversa, puxou o meu braço. Bebida, Grace. E sorvete. Estou calor. Dei um sorriso com um pedido de desculpas para Jack. Infelizmente, acho que preciso ir. Obrigada por dançar com Miley. Eu poderia levar vocês para tomar um chá? Ele se inclinou para frente para encarar Miley sentada ao meu lado. O que você acha, Miley? Quer tomar um chá? Suco, disse Miley, sorrindo para ele. Suco? Chá não. Não gosto de chá. Suco, então, disse ele, levantando-se. Vamos? Não. De verdade, protestei. Você foi gentil demais. Por favor, seria um prazer, disse ele, virando-se para Miley. Você gosta de bolo, Miley? Miley assentiu com a cabeça animada. Sim, amo bolo. Está decidido. Atravessamos o parque até o restaurante. Miley e eu de braços dados e Jack caminhando ao nosso lado. Quando nos despedimos, 1 hora depois, concordei em encontrá-lo na quinta seguinte para jantar, e ele não saiu mais da minha vida. Não foi difícil me apaixonar. Havia algo de conservador no jeito de Jack, e eu achava revigorante. Ele abria as portas para mim, me ajudava a vestir o casaco, e mandava flores. Ele fazia com que eu me sentisse especial, amada e, melhor de tudo, adorava Miley. Quando estávamos juntos havia 3 meses, Jack quis saber se eu o apresentaria aos meus pais. Fiquei surpresa, porque já havia lhe contado que não era muito próxima deles. Eu menti para Esther. Meus pais não queriam outro filho, e quando Miley nasceu, eles de fato não a quiseram. Quando criança, eu os perturbei tanto para um irmão ou irmã, que certo dia eles me fizeram sentar e disseram num tom ríspido que nunca quiseram ter filhos. Cerca de 10 anos depois, minha mãe ficou horrorizada quando descobriu a gravidez. Só quando ao ouvir conversar com meu pai sobre os riscos de um aborto tardio, que eu soube do bebê. Fiquei indignada por eles pensarem em se livrar de um irmãozinho ou irmãzinha que eu sempre quis. Discutimos sem parar. Eles alegavam que como a minha mãe já tinha 46 anos, seria uma gravidez de risco. Eu argumentei que por ela já estar no 5º mês de gestação, um aborto naquele momento seria ilegal. E um pecado capital. Porque os dois eram católicos. Pela culpa, e com Deus ao meu lado, venci, e relutante, minha mãe seguiu em frente com a gravidez. Quando Miley nasceu e descobrimos que ela tinha síndrome de Down, além de outras dificuldades, não consegui entender por que meus pais a rejeitaram. Eu me apaixonei na mesma hora em que vi, e não enxergava diferença alguma entre ela e outros bebês. Assim, quando a minha mãe entrou em depressão profunda, assumi os cuidados básicos de Miley, alimentando-a e trocando suas fraldas antes de ir para a escola, voltando na hora do almoço para repetir todo o processo. Quando ela estava com 3 meses, meus pais disseram que entregariam ela para adoção e se mudaria para Nova Zelândia, onde os meus avós maternos moravam. Eles sempre quiseram ir para lá. Gritei dentro de casa, dizendo que eles não poderiam entregá-la para adoção, afirmando que ficaria em casa e cuidaria dela em vez de ir para a universidade, mas eles a recusaram a oferir. O processo de adoção começou a avançar e eu tomei uma overdose de drogas. Foi uma estupidez, uma tentativa infantil de fazê-los entender que eu estava falando sério, mas por algum motivo funcionou. Eu já tinha 18 anos e com a ajuda de vários assistentes sociais ficou decidido que eu seria a principal responsável por Miley e sua criação, enquanto meus pais dariam um apoio financeiro. Dei um passo de cada vez. Quando encontraram uma vaga para Miley numa creche local, comecei um trabalho de meio período. Meu primeiro emprego foi numa rede de supermercados, no departamento de compras de fruta. Já com 11 anos, Miley recebeu uma oferta de estudar numa escola que, na minha opinião, era muito melhor do que um asilo. Chocada, falei aos meus pais que encontraria um lugar mais apropriado. Eu passava horas e horas com Miley para lhe ensinar a ter um grau de independência que não sei se ela teria obtido de outra forma. Eu sentia que era uma deficiência na capacidade linguística, mas de uma inteligência que dificultava sua interação na sociedade. Foi uma batalha longa e árdua para encontrar uma escola disposta a aceitar Miley. Eu só consegui porque a diretoria de um dos colégios era uma mulher de cabeça aberta e ideias progressistas que, por acaso, tinha um irmão com síndrome de Down. O colégio interno feminino particular que ela administrava era perfeito para Miley, porém caro, e como os meus pais não tinham condições de pagá-lo, eu disse a eles que pagaria. Enviei meu currículo para várias empresas, com uma carta explicando exatamente porque eu precisava de um bom emprego, com um salário alto, e fui contratada pela Rancourt. Quando as viagens se tornaram parte do meu trabalho, uma chance que agarrei com unhas e dentes por trazer muita liberdade. Meus pais não se viram capazes de receber Miley em casa nos fins de semana, sem que eu estivesse por perto. Eles ainda visitavam na escola, e Genice, a cuidadora de Miley, ficava com ela no restante do tempo. Quando o problema seguinte começou a se desenhar para onde Miley iria depois que deixasse o colégio, prometi aos meus pais que levariam ela para minha casa, e eles poderiam finalmente se mudar para Nova Zelândia. Eles passaram a contar os dias. Eu não os culpava. Do jeito deles, gostavam das filhas e nós gostávamos dele. Mas eram pessoas que não nasceram para ter filhos. Como Jack estava decidida a conhecê-los, liguei para minha mãe e perguntei se poderíamos visitá-los no domingo seguinte. Novembro estava quase no fim. E levamos Miley conosco. Apesar de não nos receber com tanta exultação, percebi que minha mãe ficou impressionada com a educação primordiosa de Jack e que meu pai ficou satisfeito por ele ter demonstrado interesse pela sua coleção de primeiras edições de livros.
Fomos embora depois do almoço, e já era fim de tarde quando deixamos Miley na escola. Eu pretendia ir para casa, pois teria alguns dias agitados antes da viagem para a Argentina naquela semana, mas concordei de imediato quando Jack sugeriu um passeio pelo Hanks Park. Apesar de que já era noite, eu não estava muito animada para viajar. Desde que Jack havia entrado na minha vida, comecei a não gostar da quantidade de viagens que o trabalho exigia de mim. A impressão era de que mal conseguíamos passar algum tempo juntos. E quando passávamos, costumavam ser como um grupo de amigos e com Miley por perto. O que você achou dos meus pais? Perguntei depois de um tempinho caminhando. Eles foram perfeitos, Jack sorriu. Franzi a testa diante das palavras que ele escolheu. O que você quer dizer com isso? Apenas que eles são tudo o que eu esperava. Olhei para ele de relance, perguntando-me se estava sendo irônico, já que meus pais não se esforçaram nem um pouco para serem agradáveis. Lembrei-me de quando Jack contou que seus pais falecidos anos antes eram pessoas extremamente distantes. Concluí que esse era o motivo de ele ter gostado tanto da recepção morna que os meus pais nos deram. Caminhamos mais um pouco, e quando chegamos perto do tablado onde ele havia dançado com Miley, Jack me fez parar. Grace, você me concederia a honra de se casar comigo? Perguntou ele. A proposta foi tão inesperada que minha primeira reação foi achar que se tratava de uma brincadeira. Por mais que eu secretamente nutrisse a esperança de que um dia nos casássemos, eu imaginava que isso aconteceria depois de 1 ou 2 anos. Jack me puxou para seus braços, talvez por ter sentido a minha hesitação. No minuto em que eu vi você sentada na grama com Miley, soube que você era a mulher por quem eu havia esperado a vida toda. Não quero esperar mais para que você seja minha esposa. Eu queria conhecer a sua família para pedir a bênção aos seus pais. Fico feliz em dizer que ele ficou bastante animado em concedê-la. Achei engraçado meu pai concordar tão depressa com que eu me casasse com alguém que ele havia acabado de conhecer e de quem nunca tinha ouvido falar. Mas ali nos braços de Jack fiquei animado ao perceber que a alegria diante da proposta estava misturada a uma ansiedade irritante. Concluí que Miley era o motivo no instante em que Jack voltou a falar. Antes de responder Grace, preciso dizer uma coisa. Ele parecia tão sério que esperei uma confissão sobre uma ex-mulher ou um filho ou alguma doença terrível. Só quero que saiba que não importa onde a gente more, sempre haverá um lugar para Miley. Você não sabe o quanto isso significa para mim, falei com lágrimas nos olhos. Obrigada. Você aceita se casar comigo? Perguntou ele. Sim, claro que eu aceito. Jack tirou uma aliança do bolso e, segurando minha mão, colocou o anel no meu dedo. Quando? Murmurou ele. Quando você quiser, olhei para o diamante solitário. Jack, é lindo. Fico feliz que tenha gostado. O que me diz algum dia de março? Eu comecei a rir. Março? Como a gente vai organizar um casamento em tão pouco tempo? Não vai ser tão difícil. Eu já tenho um lugar para a recepção em mente. Crangley Park. Na casa de campo de um amigo. Ele costuma realizar festas de casamento apenas para familiares, mas pensei que isso não seria um problema. Parece maravilhoso, falei animada. A não ser que você queria convidar muitas pessoas. Não, só meus pais e alguns amigos próximos. Está decidido. Depois, enquanto me levava para casa de carro, ele me convidou para tomar um drink na noite seguinte para que pudéssemos conversar antes da minha viagem para a Argentina na quarta. Você pode entrar agora se quiser, ofereci. Infelizmente eu preciso ir embora. Começo a trabalhar cedo amanhã. Fiquei decepcionada. Nada me deixaria mais feliz do que passar a noite com você na sua casa. Continuou, percebendo minha reação. Mas preciso analisar alguns documentos ainda hoje. Não acredito que eu aceitei me casar com um homem com quem ainda não fui pra cama, respondi. Que tal a gente viajar 2 dias no fim de semana, assim que você voltar da Argentina? A gente pode levar a Miley para almoçar e depois que ela ficar na escola, visitamos Crangley Park e encontramos um hotel na redondeza para passar a noite. O que acha? Eu acho uma ótima ideia, assenti com a cabeça agradecida. Onde a gente pode se encontrar amanhã? Que tal o bar de Conage? Se eu for direto do trabalho, consigo chegar lá por volta das 7. Perfeito. Passei a maior parte da segunda imaginando que Jack queria conversar comigo antes da viagem. Nunca passou pela minha cabeça que ele me pediria para largar o emprego ou que quisesse se mudar para Londres. Eu supus que quando marido e mulher, nossas vidas continuariam a mesma, apenas morando no apartamento dele, pela localização mais central. Suas propostas me desorientaram. Diante do meu choque, ele tentou se explicar, voltando ao meu pensamento do dia anterior. Nós, os 3 meses desde que nos conhecemos, mal conseguimos passar algum tempo juntos. Qual é o sentido de nos casarmos se a gente nunca se vê direito? Perguntou ele. A gente não pode continuar assim, e sendo bem sincero, não quero que seja assim. Alguma coisa tem que mudar, e como eu espero que a gente tenha filhos logo... Jack fez uma pausa. Você quer ter filhos, não quer? Sim, Jack, é claro que eu quero. Isso é um alívio. Jack pegou minha mão. Desde que vi você com Miley, eu soube que seria uma ótima mãe. Espero que não demore muito até que você me transforme num pai. Tomada por um súbito desejo de gerar um filho dele, fiquei sem palavras. Mas talvez você prefira esperar alguns anos, continuou ele hesitante. Não é isso, falei. Só não sei como poderia largar o emprego enquanto Miley ainda estiver na escola. Eu pago as mensalidades dela, então não posso abrir mão do trabalho por 1 ano e meio. Não existe a menor possibilidade de você continuar trabalhando por mais de 18 meses, disse ele com firmeza. Miley pode morar com a gente assim que voltarmos da lua de mel. Olhei para Jack sentindo-me culpada. Apesar do amor que sinto por Miley, eu realmente gostaria que a gente tivesse algum tempo só nosso. E ela está tão feliz no colégio que seria terrível tirá-lo de lá com 1 ano de antecedência, falei, enquanto pensava por um momento. A gente pode conversar com a escola, perguntar a opinião das pessoas de lá. Claro, e talvez a gente devesse perguntar para Miley o que ela acha. Eu ficaria muito feliz se ela decidisse morar com a gente logo. Mas se todo mundo concordar que ela deve continuar no colégio por enquanto, eu insisto em pagar as mensalidades. Afinal, ela vai ser minha irmã em breve. Jack apertou a minha mão. Promete que vai me deixar ajudar? Eu o encarei perdida. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Só precisa prometer que vai pensar em dar o aviso prévio. Quero poder ver você depois do casamento. Preciso que diga em que tipo de casa gostaria de morar. Se me permite, eu gostaria de comprar a casa dos meus sonhos como presente de casamento. Na verdade, eu nunca pensei nisso, admiti. Então pense agora, porque é importante. Você gostaria de ter um jardim grande, uma piscina, vários quartos? Um jardim grande, com certeza. Eu não ligo para a piscina, e o número de quartos depende de quantos filhos a gente vai ter. Muitos, ele sorriu. Eu gostaria de morar em Surrey, perto o bastante de Londres, para que o trajeto diário até o trabalho seja tolerável. Que tal? Qualquer lugar está bom, se você estiver feliz. E você? Em que tipo de casa gostaria de morar? Eu gostaria que fosse perto de alguma cidade bonita, mas longe o suficiente para que o barulho não perturbasse a gente. Como você e eu gostaria de um jardim grande, de preferência com muros altos para que ninguém veja o lado de dentro. Eu gostaria de ter um escritório além de um porão para guardar coisas. Acho que isso é tudo. Uma bela cozinha, acrescentei. Eu gostaria de ter uma boa cozinha integrada a uma varanda, onde a gente poderia tomar café da manhã todo dia. E uma lareira enorme na sala de estar para poder acender o fogo com lenha de verdade. E um quarto pintado de amarelo para Miley. Por que a gente não desenha a planta da casa de nossos sonhos? Sugeriu ele, pegando uma folha de papel na maleta. Assim eu posso trabalhar com base nesse projeto. Quando Jack me colocou dentro de um táxi 2 horas depois, ele já havia desenhado uma linda casa com jardins. Varanda, 3 salas para recepção, lareira, cozinha, escritório e 5 quartos, incluindo um amarelo para Miley. 3 banheiros e uma janelinha redonda no telhado.
Eu desafio você a encontrar uma casa assim, antes de eu voltar da Argentina, falei sorrindo. Vou fazer o meu melhor, prometeu ele, antes de me beijar. As semanas seguintes passaram muito rápido. Quando voltei da Argentina, entreguei o pedido de demissão e coloquei minha casa à venda. Usei o tempo fora para pensar, e tudo com cuidado, e nunca duvidei de que estava tomando as melhores decisões. Eu queria me casar com ele, e me empolguei com a ideia de morar numa bela casa no campo, talvez esperando nosso primeiro filho na primavera seguinte. Eu trabalhava sem parar havia 3 anos, e às vezes me perguntava se algum dia conseguiria sair daquela loucura. Eu sabia que não teria mais oportunidade de viajar como antes quando Miley viesse morar comigo, nem de cumprir longos expedientes como acontecia ocasionalmente. Eu ficava aflita, pensando no tipo de trabalho que acabaria aceitando. De repente, minhas preocupações desapareceram, e quando escolhia os convites de casamento para enviar aos amigos e familiares, eu me sentia a pessoa mais sortuda do mundo.